18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. Mais uma edição do 18 horas. Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, Aqui nos estúdios da Mix FM. Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ari Guedes, Rodrigo Soares. E lá no aplicativo humano, Wellington Trovão, transmitindo ao vivo em cores para todo o Brasil. Mais uma edição do 18 horas, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação da Mix Manaus. Exatamente, estamos juntos aqui no programa 18 horas até às 7 da noite. Um salve especial para a galera do aplicativo humano que nos assiste ao vivo em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Daqui a pouquinho o programa vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E é claro, estamos também nas redes sociais, 18 Horas News. Segue a gente, dá um oi, tem conteúdo exclusivo lá para vocês. Ok, e um alô aí, Karime Leão, também para os jornalistas e produtores do 18 horas, a equipe, que produz aí o 18 horas. Valeu o que valeu, vamos juntos, até às 7 da noite desta terça-feira, mais uma edição do 18 horas. Karime, o carnaval você sabe que já está cancelado em várias cidades do Brasil, e a Ambev está lançando aí um auxílio para ambulantes, que eles trabalhavam, justamente no carnaval. Imagina o auge quanto a deles, economia, quanto que eles movimentavam, Carlão, nos blocos. Então a Ambev aí, os fabricantes de bebidas, eles vão doar até R$255 para ambulantes cadastrados em sites e caixas térmicas adaptadas para postos de saúde. Olha que interessante. Aquelas caixas tipo isopor, já que eles usam, eles não vão usar, eles vão doar para... Vão usar devidamente adaptadas, Carlão? Muito que bacana, viu? Sem a realização do carnaval deste ano, por conta da pandemia da Covid-19, a fabricante de bebidas Ambev criou, junto com o aplicativo Zé Delivery, a plataforma Ajude um Ambulante, que é um movimento para apoiar os vendedores com auxílio financeiro. É bacana, e a expectativa é ajudar cerca de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil com um auxílio de até R$255 para cada um deles. Para isso, os vendedores devem se cadastrar na plataforma pelo site www.ajudeumambulante tudo junto. Escreve ajudeumambulante tudo junto.com.br. Exato, e depois do cadastro for aprovado, o ambulante recebe o valor de R$150 e também recebe um código para distribuir para os consumidores, para a galera dele, podendo receber até R$5 a cada vez que o código for utilizado no Zé Delivery, com o máximo de 20 usos por ambulantes. Por fim, esses ambulantes que fizerem o curso, profissionalizante sobre o consumo responsável de álcool, disponível na própria plataforma, vão receber aí R$5 extras. É interessante, Karime. A Ambev também anunciou a doação de 5 mil caixas térmicas tradicionalmente usadas pelos vendedores ambulantes durante os bloquinhos de carnaval, que vão agora para os postos de saúde, vão armazenar e transportar vacinas contra a Covid-19. As caixas térmicas que foram adaptadas aí para o uso médico têm capacidade para armazenar 3 milhões de doses simultaneamente e já ajuda, com certeza. Claro, lógico que sim. Essas caixas térmicas vão começar a ser entregues na sexta-feira gorda de carnaval, que começaria, o dia 12 de fevereiro, que seria a sexta-feira gorda de carnaval, mas cada um fazendo a sua parte, todo mundo no corre, todos unidos, ajudando da forma com que pode, nessa pandemia, amenizar aí todas essas questões provocadas pela pandemia de Covid-19. Agora 6h04 em Manaus, vamos juntos, a partir de agora as principais notícias do dia, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, e hoje em vários postos de vacinação da cidade foram registradas aglomerações de pessoas, a maioria idosos, para receber a vacina contra a Covid-19. A fila se formou logo cedo no posto do Shopping Felipe Dal, onde não se respeitou o distanciamento social, que é bastante importante e necessário, recomendado pelas autoridades de saúde. Pois é, Carlão, e outro local de vacinação teve congestionamento de carros no sistema drive-thru nas duas regiões mais populosas de Manaus, entre as zonas leste e norte da capital. Uma fila de carros contornava o ponto de vacinação durante toda a manhã de hoje. Karime, é que a procura pela imunização aumentou muito depois que a prefeitura antecipou a vacinação para pessoas com mais de 70 anos, sem comorbidades, além de profissionais de saúde do sistema privado. Para se ter uma ideia, a média diária de 1.000 vacinados por dia, olha aí, passou para 16 mil nessa segunda-feira. Exatamente, bastante, né? Mas isso definitivamente não está certo desta forma, certo? Por quê? É preciso uma logística adequada para proteger quem vai se vacinar, lógico, e não é um bicho de 7 cabeças, tá? Até porque expor as pessoas do grupo de risco, justamente essas pessoas do grupo de risco em aglomerações, é claro que é um risco ainda mais grande, né? Ainda muito maior, aliás. Hoje não há ação mais importante do que a vacinação e por isso a prefeitura deve aumentar, sim, as suas equipes de vacinação, ela deve ampliar o número de postos de imunização e estender o horário de funcionamento, além de tomar medidas que impeçam essas aglomerações aí, que criam um ambiente ideal para a proliferação do novo coronavírus. E o poder público tem que agir imediatamente para que essa situação não se repita nos próximos dias. Não é difícil e nem custa muito criar uma força-tarefa para ampliar os números de postos de vacinação e orientar a população para onde se vacinar com mais facilidade. E o mais importante, não é, Carlão? Sem essas filas que estamos vendo nos postos de vacinação que colocam as pessoas, claro, em risco. E justo no momento em que o distanciamento social é uma das formas mais eficazes de se evitar a contaminação. E até às 5 da tarde de hoje, 127.644 pessoas haviam sido vacinadas aqui no Amazonas. Desses total, 43.811 são profissionais de saúde, 31.750 são indígenas aldeados, 24.456 são idosos de 80 anos ou mais e 27 mil são idosos de 70 a 79 anos. Em Manaus foram vacinadas 74.310 pessoas, sendo 40 mil idosos e 34 mil profissionais de saúde. Bom, até hoje o Amazonas já recebeu 555.620 doses das vacinas contra a Covid-19. Temos muitas vacinas em estoque e a vacinação é que tem que ser mais ágil para que um grupo maior de pessoas sejam imunizados e com isso evitarmos aí mortes, justamente no grupo que apresenta maior número de mortes por complicações da doença. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda falando de vacinação, a Prefeitura de Manaus entregou para a Justiça Federal imagens do primeiro dia de vacinação contra a Covid-19. As imagens são da unidade do Complexo de Saúde Oeste, onde foram vacinados secretários municipais e outros fura-filas. E por falar em fura-filas, de acordo com o calendário de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde, hoje foi o dia deles tomarem a segunda dose do imunizante, do Coronavac. Receberam até aviso da Secretaria. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Odiné Araújo. A entrega das imagens das câmeras do Distrito de Saúde Oeste da Prefeitura de Manaus faz parte das investigações do caso Fura-Fila, como ficou conhecido o primeiro dia de vacinação em Manaus, dia 19 de janeiro, quando jovens médicos recém-contratados foram vacinados, além de secretários municipais e até empresários. A Justiça Federal solicitou imagens do dia 17 até o dia 20 de janeiro para análise. Quer verificar a movimentação daquela unidade de saúde localizada no Conjunto Santos Dumont,
onde os secretários municipais Chádia Frache, da Saúde, Sabá Reis, da Limpeza Pública e Jane Oliveira, da Secretaria da Mulher, além de assessores municipais, jovens médicos recém-contratados e empresários, teriam sido vacinados sem pertencerem ao grupo prioritário. A farra no início da vacinação resultou em auditoria, suspensão momentânea da aplicação da dose na capital e até em pedido de prisão, busca e apreensão na casa do prefeito de Manaus, Davi Almeida, da secretária de saúde do município, Chádia Frache, e de outras 20 pessoas, feito pelos órgãos de controle do estado. O pedido feito à Justiça do Amazonas acabou indo parar na Justiça Federal, após o desembargador plantonista José Hamilton encaminhar o pedido ao Tribunal Federal da Primeira Região. Mas 10 dias depois de ter recebido o processo, que corre em segredo de justiça, o TRF ainda não se manifestou se cabe à Justiça Federal julgar ilícitos cometidos no processo de imunização da população de Manaus contra a Covid-19. Até mesmo no Ministério Público do Amazonas, a informação é de que tudo relacionado ao processo está parado. Enquanto ainda não há uma decisão judicial, cabe à população fiscalizar e denunciar qualquer vacinação indevida. A Prefeitura de Manaus, por decisão da Justiça Federal, tem que publicar todos os dias a lista dos vacinados. E de acordo com o site Imuniza Manaus, hoje estava agendado o retorno daquele grupo que supostamente foi vacinado de forma indevida para receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A lista diária de vacinação você confere no site censa.manaus.am.gov.br/sala de situação/coronavírus. Odinei Araújo para o 18 horas. E existe um número para denunciar esses casos de fura-fila, né? O 0800 092 050, 0800 092 050 para denunciar esse absurdo que aconteceu aqui, que foi um escândalo nacional, destaque da mídia nacional também, o caso das irmãs médicas e dos secretários municipais que foram os primeiros a serem imunizados antes mesmo dos profissionais de saúde que estão sim na linha de frente, atuando contra a pandemia de Covid-19. Um escândalo que gerou até o pedido de prisão do prefeito Davi Almeida e da secretária de saúde Chádia Frache, que também foi imunizada, né? Um caso que gerou muito desgaste para a administração municipal, mas que até agora ninguém foi punido e não deu em nada. Isso em Carime não pode, é claro, ficar impune. Tudo tem que ser investigado e as imagens do dia da vacinação serão importantes para a decisão da justiça, para a justiça tomar a decisão certa. Quem ordenou que eles fossem vacinados? Porque se vacinaram basicamente na mesma unidade de saúde. Isso a investigação deve dizer e os responsáveis punidos. Isso é o que todos nós esperamos. Você está ouvindo 18 horas. Bom, Carlão, existe aí um questionamento de todos nós, né? Essas atuais vacinas são eficazes para as novas variantes do coronavírus? Ainda não existe dados conclusivos, ok? Mas pesquisadores afirmam que a vacinação deve ser mantida e intensificada, principalmente aqui na nossa região. É isso porque, segundo o cientista do INPA, Lucas Ferrante, a variante P1 encontrada no Amazonas pode se tornar predominante já no mês de março aqui no estado, podendo provocar uma terceira onda da doença e transformar Manaus num problema de saúde pública mundial. Bom, e para evitar que isso ocorra, segundo o cientista, só existem dois caminhos, que um é o lockdown imediato e a vacinação em massa da população num curto período de tempo. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Os vírus podem se reproduzir muito rapidamente. Para se replicar, eles introduzem seu material genético na célula do seu hospedeiro, onde é copiado. Erros no processo de cópia podem causar alterações no material genético. Assim, o vírus sofre mutações, como, por exemplo, a variante amazônica P1. E as vacinas usadas no momento ainda estão sendo testadas. Não sabemos se todas vão, de fato, funcionar para as mutações genéticas do vírus causador da Covid-19. Porém, por mais que a variante do coronavírus preocupe, a vacinação não deve ser interrompida, segundo os pesquisadores. O cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Lucas Ferrante, afirma que até então os testes já executados mostram que as vacinas disponíveis no mercado são eficientes contra a variante amazônica.
Até o momento, tudo que se indica que a variante com maior diferença é a variante sul-africana. E as vacinas até então que se posicionaram mostraram que a variante sul-africana ainda não é resistente às vacinas de mercado disponível. Então, pressupõe-se, do ponto de vista teórico até o momento, que a variante do Amazonas ela não é resistente às vacinas. Nesta terça-feira, da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, Luca Ferrante, que é doutorando do Programa de Biologia do INPA e faz parte do grupo de cientistas que previu a segunda onda da Covid-19 no estado, já prevê a possibilidade de uma terceira onda da doença no mês de março, com a predominância da nova cepa, com maior taxa de contaminação e de mortes. Ele diz ainda que existe a possibilidade de aparecer uma variante resistente às vacinas. Por isso, defende que medidas devem ser tomadas imediatamente, como lockdown imediato e a vacinação massiva de 70% da população nos próximos 3 meses. Agora, essa linhagem 2 vezes sendo mais transmissiva, se nós não contermos a pandemia num curto tempo, é suficiente para que surjam novas mutações e nós podemos, inclusive, ter uma variante resistente às vacinas de mercado. E isso é extremamente preocupante, porque isso precisa ser contido imediatamente. Sendo que mesmo que nós contivermos essa terceira onda, as taxas de mortalidade de internações devem permanecer o dobro do observado em novembro do ano passado com essa nova variante. Então isso é extremamente preocupante e inaceitável. Então o que nós recomendamos é um lockdown extensivo nesse momento, de 20 dias a 1 mês, onde precisa se restringir a circulação de 90% da população de Manaus, concomitantemente com uma ação massiva de vacinação que deve cobrir pelo menos 70% da população nos próximos 3 meses. E diante de dados que apontaram que a vacina de Oxford AstraZeneca não é eficaz contra a variante do novo coronavírus descoberto na África do Sul, o Instituto Butantan informou que já testa a Coronavac contra a cepa amazônica, que já está presente em 7 estados do país. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou na última segunda-feira que a vacina Coronavac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Paulista, está sendo testada contra a variante do novo coronavírus, originária no Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e a Organização Mundial da Saúde constata que a variante do vírus da Covid-19, identificada aqui no Brasil, em brasileiros no Japão, tem o potencial de afetar a capacidade de vacinas de garantir a imunidade contra a doença. O alerta faz parte do informe semanal publicado pela entidade internacional sobre a pandemia e que foi divulgado hoje, nesta terça-feira. Bom, é aquela história, é uma doença nova, pouco se sabe sobre ela e principalmente sobre essas novas variantes, claro, né? Por isso a necessidade de todos, e a gente tem que manter o básico do protocolo, que é a única coisa que a gente tem certeza que funciona. São as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde para conter a pandemia: isolamento social, distanciamento social, uso da máscara facial, lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel. Manaus não merece uma terceira onda. Ninguém merece uma terceira onda dessa doença, né? A primeira onda já foi pesada o bastante, a segunda está sendo muito mais trágica, pior, com números de infecções, internações e mortes assustadores. Definitivamente não temos estrutura para uma terceira onda e só o envolvimento de todos, reforçando aí as medidas de prevenção, é que nós vamos conseguir sair dessa. Você está ouvindo 18 horas. Conseguir dinheiro está cada vez mais difícil por causa da pandemia e o decreto da quarentena. Afinal, muitas empresas precisaram fechar suas portas e dispensar funcionários. E aqueles que não podem trabalhar de casa não estão recebendo salários.
Com tudo isso, vem a maior preocupação: como pagar as contas? É a questão. Tá muito difícil, Carlão. Olha, alguns conseguiram enxugar, né, os gastos. É o que a gente sempre faz em casa, aquela economia doméstica. Mesmo assim, algumas contas aumentaram, como o caso da luz, por exemplo. Pelo fato das pessoas terem que ficar mais tempo em casa, é claro, o consumo de energia aumentou. E as contas não param de chegar, tá? Vamos lembrar que no início de todo ano tem o quê? O carnezinho do IPTU. Bem, para minimizar o impacto no bolso dos manauaras, parlamentares solicitaram do prefeito Davi Almeida a suspensão do pagamento de alguns impostos, como explica a repórter Nathalie Moraes. Como medida para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia local de Manaus, a deputada estadual, professora Terezinha Ruiz, pediu a suspensão da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e o Imposto sobre os Serviços, por meio de um requerimento encaminhado em regime de urgência ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, em função da vigência do decreto estadual que paralisa o funcionamento de vários setores da economia, causando dificuldades financeiras à população manauara. No requerimento, a deputada Terezinha Ruiz inclui também as taxas de serviços, taxas de licença, multas e juros em vigor e multas por infração, geradas em todo o primeiro semestre do ano de 2021. Então, o que nós propusemos ao prefeito? Que eles reavaliem, replanejem a economia municipal, pensando em dar um prazo maior a toda a população, e em especial aqueles impostos específicos do comércio, da indústria e do mercado econômico do nosso município, tendo assim a oportunidade de que os empresários não possam fechar as portas, ter um número maior de desempregados, ou seja, demissões em massa, pensando também que para que isso tudo ocorra, há a sensibilização não só da população, mas em especial aos nossos governantes. Então a proposta é uma prorrogação, um não aumento de valores, e que no segundo semestre possa reavaliar todo o planejamento de cada uma das prefeituras. Já o deputado estadual Wilker Barreto, por meio de suas redes sociais, fez um apelo para que as cobranças do Imposto sobre Propriedade e Imposto de Veículos Automotores, o IPVA e IPTU, sejam prorrogados enquanto perdurar o fechamento do comércio e a suspensão de serviços essenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h32 em Manaus, você no melhor Mix do Brasil. Vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. Agora nós vamos conferir uma novidade aqui, né, na primeira da playlist. O novo single da cantora britânica FKA Twigs, com participação aí do cantor Fred Again. A faixa fala do racismo e também da violência policial. Fato triste que acontece em vários locais, mundo afora, inclusive, é claro, aqui no Brasil. Verdade, Carlão. Bom, a música também tem a participação do rapper inglês Heidi One, que em seus versos fala sobre as lutas de ser um homem negro no Reino Unido. Vamos de música, vamos de Don't Judge Me. Indo 18 horas. Legal, agora 6h26 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Primeiro em abrindo a playlist assim com FKA Twigs, Heidi One e Fred Again na música Don't Judge Me em 100.7. Mix. Bom, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 63% e 93%. 6h26, boa noite. 18 horas. Entrevista do dia.
Olha, o cientista do INPA, Lucas Ferrante, disse hoje na Assembleia Legislativa do Estado que não foi a nova variante do coronavírus a responsável pela segunda onda de casos de Covid-19 e o aumento de mortes aqui no estado. Exatamente, Carlão. Segundo ele, a negligência dos governos em tomar medidas de contenção da circulação de vírus foi a grande responsável pela situação que o Amazonas viveu em dezembro de 2020 e janeiro e está passando agora em fevereiro também. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o doutorando do Programa de Biologia do INPA, Lucas Ferrante, que é cientista, pesquisador do Programa de Biologia do INPA e faz parte do grupo de cientistas que alertou a segunda onda de Covid aqui no estado do Amazonas. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Agradeço o convite para a gente poder tratar sobre esse assunto aqui que é tão necessário essa discussão nesse momento. Exatamente, a gente que já agradece por você ter aberto um espaço na sua agenda para falar com a gente, com nossos ouvintes e alertar também sobre toda essa situação da pandemia aqui no estado do Amazonas. Então, realmente, a negligência das nossas autoridades foi decisiva para o agravamento da pandemia aqui no estado do Amazonas? Sim. Tanto que o nosso alarme dessa segunda onda, ele foi dado desde o dia 7 de agosto do ano passado, em uma publicação científica na revista Nature Medicine, que é um dos maiores periódicos científicos do mundo. O título do artigo já apontava que as políticas brasileiras para a contenção da pandemia seriam responsáveis por uma segunda onda de Covid-19 em Manaus. Nós não tivemos, de fato, uma defesa do isolamento social como se deveria ter aplicado na cidade. O vírus adquiriu grande velocidade de circulação, principalmente por conta de alguns gatilhos. Um deles, a volta precoce das aulas, o que culminou na segunda onda de Covid-19. É importante a gente entender que essa nova variante, ela surgiu quando a segunda onda já estava em ascensão. Essa nova variante, ela surgiu entre novembro e dezembro, quando o número de casos já estava aumentando mais que o dobro em relação aos meses anteriores. Então, exatamente, essa maior circulação do vírus propiciou essas novas mutações e o surgimento dessa nova variante. Em dezembro, nós tínhamos poucos casos ainda dessa variante. Em novembro, nenhum caso. E essa predominância dessa nova variante se deu apenas agora em janeiro, do meio de janeiro para o final do mês. Então fica claro que a segunda onda, ela não foi causada pela nova variante, mas ela causou a nova variante. Por isso que é extremamente necessário, uma vez que essa nova variante, nós já mensuramos que ela tem uma taxa de transmissão equivalente a 2 vezes a linhagem anterior que causou toda essa consternação a Manaus no ano passado. Por conta disso, nós precisamos de um isolamento social severo agora para impedir essa circulação, evitando uma terceira onda, concomitantemente com um programa de vacinação massivo, imunizando mais de 70% da população dentro dos próximos 3 a 4 meses. Ok, olha só, nós já temos algum estudo que mostre que essa variante tem maior poder de transmissão e também é mais fatal? Sim, esse nosso estudo ele já está sendo avaliado em uma revista com revisão pelos pares. Nós já tivemos a primeira resposta e ele deve sair publicado nas próximas semanas. Assim que ele estiver publicado, nós vamos divulgar ele de maneira aberta e esse estudo traça o perfil epidemiológico dessa nova linhagem aqui do Amazonas. Então é extremamente preocupante para o resto do Brasil, porque essa nova linhagem ela não foi contida no Amazonas. Nós já estamos registrando essa nova linhagem em outros estados que ainda não sofreram a segunda onda. Então Manaus deve sofrer uma terceira onda por conta dessa variante e os outros estados do Brasil devem sofrer uma segunda onda. Então, nesse momento, a nossa recomendação é para não volta às aulas e todas as atividades nos outros estados, porque esse tipo de atividade vai maximizar o contato social, fazendo explodir em vários estados brasileiros ao mesmo tempo várias segundas ondas do Covid-19, enquanto que Manaus deve enfrentar a terceira onda. Nossa, a gente estava falando de imunização, que é uma das recomendações que o senhor citou aqui para controlar, né? Além do isolamento bem drástico, isolamento social drástico, a imunização. Mas a gente noticiou que saiu agora há pouco que a Organização Mundial de Saúde, ela constatou que a variante da Covid-19 aqui encontrada no Brasil, ela tem o potencial de afetar a capacidade de vacinas de garantir a imunidade contra a doença. Existe já
além disso, existe alguma comprovação? Como é que a gente pode ficar mais tranquilo com essa vacina que está sendo administrada aqui no Amazonas? Bom, isso é extremamente necessário que se faça uma pesquisa eminente, de maneira muito rápida, para se testar a eficácia dessa vacina que está sendo aplicada aqui a essa nova variante. Alguns estudos apontam que a variante mais diferente em relação à variante que foi originária a produção dessa vacina é a variante que surgiu no sul da África, né? E até então outros fabricantes de vacina divulgaram que as vacinas em si cobrem a eficácia sobre essa variante sul-africana, que é até então a mais diferente de todas, muito mais diferente que a linhagem que surgiu aqui no Amazonas. Então é importante dizer que até o momento, talvez as vacinas que estejam sendo aplicadas aqui não tenham uma imunidade severa contra casos simples, mas mesmo assim contra casos graves, essas vacinas devem sim ser muito eficazes, uma vez que ainda nós não temos um vírus com muitas mutações. Então essa vacinação deve continuar ao mesmo tempo que se façam novos estudos para se testar a eficácia dessa vacina. Tudo isso reforça a necessidade eminente de manter o isolamento social rígido, uma vez que nós precisamos de prazo para testar a eficácia dessas vacinas, ao mesmo tempo que nós programamos um plano de vacinação massiva dentro dos próximos 3 meses. Ok, olha só, com relação à vacinação aqui no Amazonas, ela está sendo lenta? Sim. A vacinação aqui no Amazonas, ela está sendo extremamente lenta. Nesse ritmo de imunização, nós com certeza teremos uma terceira onda e, inclusive, isso dará tempo para que surjam novas mutações na linhagem daqui, podendo sim aí surgir uma linhagem resistente às vacinas. Então, para conter esse avanço do vírus, nós precisamos de um isolamento social rígido agora, para ganhar tempo e também garantir uma imunização de pelo menos 70% da população nos próximos 3 meses, o que nessa velocidade atual é impossível. Então o estado do Amazonas ainda está muito longe de um plano ideal e essa flexibilização do isolamento social em Manaus é uma maneira completamente errada de se lidar com essa pandemia, colocando a população em risco. Inclusive, isso maximiza os riscos de uma linhagem resistente, uma vez que novas mutações podem estar surgindo nessa linhagem com a maior circulação do vírus na população de Manaus. Agora, vamos voltar a falar dessa variante, né? Ela já está disseminada em outros estados. Como é que está sendo feito o estudo e o controle dessa variante? Bom, nós temos focado nossos estudos no estado do Amazonas, mas nós sabemos que essa variante já foi registrada em pelo menos 7 estados do Brasil, né? Então, muito provavelmente, as dinâmicas epidemiológicas desses estados vão ser um reflexo do resultado que nós observaremos em Manaus nos próximos dias. Por isso a importância de nós adotarmos medidas mais rígidas para nós testarmos a eficiência também dos outros estados em responder a essa crise. Ainda dá tempo da gente conter essa crise em Manaus e nos outros estados, mas isso vai demandar de respostas a nível federal e estadual. Nós precisamos estender o auxílio emergencial para toda a população do Brasil e tanto o governo do estado do Amazonas como os demais estados precisam intensificar o isolamento social, o que demanda dessa disponibilidade desse auxílio emergencial para a população ter adesão, controlando a disseminação dessa variante. É importante deixar claro que o governo federal foi negligente em pelo menos 3 vezes, né? O primeiro, em cortar esse auxílio emergencial para a população, o que foi um contra-incentivo ao isolamento social. Também na questão do oxigênio de Manaus, onde nós tivemos a pior estratégia de logística para trazer oxigênio para Manaus, sendo que o ministro Pazuello sabia da falta de oxigênio para Manaus, ele optou por deslocar esse oxigênio via BR-319, que é muito mais lento, mais caro do que mandar uma demanda urgente por avião e uma demanda a médio e longo prazo via cabotagem, que inclusive é mais barato. Isso precisa ser investigado, porque o ministro optou por utilizar essa estratégia, que inclusive era previsto o atolamento desses caminhões na rodovia, para fazer lobby de uma rodovia que é a promessa de campanha do presidente da República, né? Então, o ministro da Saúde ele precisa responder e explicar essas situações à população. Fez lobby deixando Manaus
na mão num momento crítico, né? E também o terceiro ponto é quando o presidente da República optou por não participar do consórcio internacional para a produção de vacinas. Se hoje nós não estamos imunizando tanto quanto a gente devia, é exatamente por conta disso. Então, essas 3 negligências colocam o Brasil numa situação crítica nesse momento, principalmente Manaus, e o governo federal deve liberar imediatamente o auxílio emergencial integral, como estava fazendo para toda a população do Brasil, de R$600 por mês, concomitantemente solucionando esse problema para uma demanda de vacinação urgente, né? O estado do Amazonas, o governador do estado do Amazonas, deve sim manter o isolamento social, inclusive o isolamento social mais rígido, também está cometendo uma negligência com essa flexibilização, colocando a população em risco. Deve-se adotar, nesse momento em Manaus, um isolamento social acima de 90% da população, de pelo menos 20 a 30 dias para contenção da pandemia nesse ponto que a gente vive, ou teremos uma terceira onda e até mesmo, quiçá, mais mutações nessa nova linhagem, propiciando uma linhagem resistente às vacinas. Então, essas ações por parte do governo federal, do governo do estado do Amazonas, também da prefeitura de Manaus, são urgentes para conter essa pandemia, porque senão esse descaso vai se configurar num crime contra a saúde pública. Ok, o senhor já afirmou até esta possibilidade aí, mas realmente existe a possibilidade de aparecer aí uma variante resistente às vacinas? Sim, existe. Para a gente ter uma ideia, essa nova variante que surgiu em Manaus já está se discutindo o quanto diferente ela é, e ela surgiu em menos de um ano. As mutações que propiciaram essa nova linhagem surgiram desde que o vírus chegou em Manaus até o mês de novembro. Agora nós temos uma linhagem que ela é 2 vezes mais transmissível. Então a chance de circulação dela é 2 vezes maior e as mutações surgirão numa velocidade 2 vezes maior também. Então é eminente que esse vírus vai começar mudando. Vírus são muito mutáveis, tanto que o vírus da gripe normalmente demanda de uma vacina anual. Esse vírus não será diferente se a gente não conter essa pandemia agora. Nós precisamos conter esse vírus aqui no estado do Amazonas, porque essas mutações são eminentes. Isso irá acontecer porque é um processo natural dentro de vírus cujo processo de contenção não estão controlados dentro da população. Então nós precisamos adotar esse isolamento social e, concomitantemente, essa campanha de vacinação massiva dentro dos próximos 3 meses, estando num isolamento restritivo ainda dentro dessa campanha de vacinação, ou essas novas mutações irão ocorrer. Isso não é uma projeção, mas um fato baseado em tudo que a ciência conhece hoje sobre processos mutacionais em vírus. É a projeção que foi o mesmo alerta que foi feito no ano passado, em agosto, depois do fim do ano, em outubro e setembro, voltou a fazer esse alerta. E o senhor falou das atitudes, principalmente do governo federal também, que poderia ser tomadas, e a do governo estadual, falando sobre o isolamento mais severo de circulação das pessoas. Na sua opinião, na área da saúde pública, o que poderia ter sido feito aqui no estado do Amazonas? Porque teve a primeira onda, teve o alerta que teríamos a segunda onda e o equipamento hospitalar continuou o mesmo, e que nós vimos aí com a segunda onda mais severa, o maior número de mortes e até a falta de oxigênio hospitalar. O que na sua opinião, o governo do estado, além desse isolamento mais rígido, poderia fazer também nessa área da saúde? Sim, se preparar para esse colapso é extremamente importante e as previsões já estavam sendo feitas há meses. Então, o governo do estado do Amazonas poderia ter mantido o hospital de campanha, poderia ter providenciado mais leitos de UTI e uma logística para atender a demanda de oxigênio nesses estados. Agora, uma coisa que é muito importante é que não deixe chegar ao estado que chegou imaginando que uma terceira onda virá. Isso tem que ser evitado, né? Porque muitas mortes podem ocorrer nesse processo. Então, o que tem que se fazer eminentemente era ter aplicado um isolamento social rígido para evitar a ocorrência da terceira onda, que inclusive ia poupar, inclusive medidas para uma resposta da saúde pública. Então, o isolamento social é a única coisa hoje que nós temos de efetivo para resolver esse problema. Muito se discute sobre esse tratamento precoce, outras demandas de saúde. É importante frisar para a população: os medicamentos precoces não funcionam, eles não têm eficácia nenhuma, né? Então,
inclusive eles atrapalham o tratamento de Covid. Nós já estamos vendo nesse momento vários pacientes com sequelas hepáticas por conta de tomar ivermectina, alguns pacientes com sequelas cardíacas por tomar cloroquina. Então isso agrava ainda mais a resposta do sistema de saúde público. Então é importante que o governo do estado do Amazonas pare de defender essas porcarias que não servem absolutamente para nada e tomem de fato medidas extensivas para conter a pandemia, principalmente através do isolamento social. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando, esclarecendo a gente aqui no programa 18 horas, conversando com a gente hoje. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. É importante que Manaus, nesse momento, intensifique o isolamento social. É essa a resposta. A população precisa cobrar isso do governador, do presidente da República e também a disponibilidade do auxílio emergencial para colaboração da população nesse momento. Obrigado a todos. Imagina, para as pessoas ficarem em casa. Mas as medidas, uma última pergunta, só para um alerta para a gente contribuir também. As medidas protetivas, como a máscara facial, lavar as mãos, o distanciamento entre as pessoas, também continuam ativos e continuam também funcionando para essas novas variantes, não é não? Exatamente. Nós precisamos continuar com essas medidas, que isso é uma medida que ajuda muito a evitar casos de contaminação. Se nós não tivéssemos com essas medidas, a situação ainda seria muito mais drástica. Então, medidas de isolamento social e também uso de máscaras e álcool e gel ainda precisam ser mantidas e vão precisar ser mantidas até por alguns meses depois da imunização massiva da população. Ok, muitíssimo obrigada novamente, uma ótima noite. Boa noite. Conversamos com o doutorando do programa de Biologia do INPA, Lucas Ferrante, que é cientista e pesquisador do programa de Biologia do INPA. 6h43, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Agora é a segunda da playlist do 18 horas de hoje, hein? Vamos conferir o single Ladrões, do ex-vocalista e músico do Rapa, que é o Marcelo Falcão, uma faixa, um total protesto contra os políticos corruptos. Pois é, Carlão, e no início, da música, Marcelo Falcão criticou a compra superfaturada de ventiladores pulmonares e dedicou a faixa Ladrões a todos que roubam recursos da saúde pública. Então vamos de música, vamos de Ladrões. 6h49 em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Marcelo Falcão, Ladrões, a segunda da playlist de hoje. Essa música vai ficar na playlist do programa 18 horas até o Amazonas resolver essa crise na saúde, porque ela retrata aí exatamente o que nós estamos passando aqui nas mãos aí de ladrões corruptos. Mix. Bom, e agora é hora, hein? Vamos saber aí a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quarta-feira. Sol ou chuva? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, um pouquinho de tudo, né? Segundo informações do Climatempo, amanhã nós vamos ter sol com algumas nuvens e chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar aos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e pode chegar até 100%. 6h50, boa noite. Mix. Olha, na semana em que o Amazonas somou mais de 9.000 mortes por Covid-19, o governo do estado apresenta resultado de licitação de mais de 4 milhões de reais em propaganda na Cosama. E o assunto foi levantado com exclusividade pelo site 18 horas e repercutiu na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Amazonas. Os deputados da oposição pretendem representar junto ao Tribunal de Contas ação contra esse pagamento de publicidade da Cosama. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A publicação da Cosama, a Companhia de Saneamento do Amazonas, no Diário Oficial do Estado, foi na última sexta-feira, 5 de fevereiro. O resultado da licitação foi para a contratação de empresas especializadas em serviços gráficos e difusão de informações de serviços da companhia, no valor total de R$ 4.366.000. O pregão presencial 021/2020 da Cosama para a escolha das empresas foi realizado no dia 5 de janeiro, após reagendamento publicado em dezembro
dezembro passado. O despacho, assinado pelo diretor-presidente Armando Silva do Vale, informa que as empresas vencedoras foram no lote 1, a Webox Comunicação Visual, no valor de R$ 1.872.500, e nos lotes 2 e 3, Express Serviços de Comunicação Multimídia, com valores de R$ 280 mil e um outro de R$ 1.895.850, e no lote 4, a vencedora foi a empresa Nine Pro, no valor de R$ 317.815. O assunto repercutiu na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Amazonas. O gasto com propaganda da COSAMA, enquanto 9.000 pessoas morriam por Covid-19, inclusive por falta de oxigênio, indignou deputados da oposição. O assunto foi pautado por Wilker Barreto e Dermilson Chagas a partir da reportagem do site 18 Horas da Rádio Mix FM. O deputado Dermilson disse que os mais de 4 milhões de reais com propaganda da COSAMA no interior poderiam ser usados para comprar usina de oxigênio. COSAMA gastando 4 milhões. Quantas vidas poderiam ser salvas? Quantas usinas de oxigênio poderiam ser instaladas? Quantos profissionais poderiam ser contratados? Esse rapaz não tem sensatez, ele não tem um equilíbrio. Ele vai responder por todos esses atos dos gestores dele. Ele não percebeu ainda. Quanto mais nós reviramos, mais problemas encontramos. Já o deputado Wilker Barreto disse que esses gastos precisam ser fiscalizados e propôs representação junto ao Tribunal de Contas para suspender o pagamento de publicidade da COSAMA. Peço atenção redobrada do Ministério Público de Contas, do Ministério Público Estadual, do Tribunal de Contas e desta casa, Dermilson. Porque está hoje um governo sem freio. A COSAMA entrega uma água com lama no interior e gastando mais de 4 milhões com propaganda. Que possamos representar uma medida cautelar no Tribunal de Contas pedindo a suspensão desse absurdo, dessa afronta moral de se gastar 4 milhões de reais com publicidade numa empresa que a gente sabe que não entrega um serviço de água com qualidade. O deputado Serafim Correia também repudiou o gasto com publicidade e disse que a verba poderia ter sido investida em qualidade da água servida no interior. Tem que gastar esse dinheiro com cloro, com tratamento da água, com a expansão da tubulação. Eu, sinceramente, eu que fui prefeito de Manaus, esse serviço é um serviço local, portanto ele é de responsabilidade dos municípios e deve ser passado na sua íntegra para os municípios. A COSAMA deveria ser extinta, ela não faz mais sentido. A COSAMA hoje cuida do abastecimento de água de apenas 14 municípios do Amazonas. A meta esse ano é chegar a 20 dos 62 municípios. Odinei Araújo para o 18 Horas. Novamente, um gasto absurdo com publicidade. Vamos Desnecessário, lá. Né? Mais de 4 milhões de reais com publicidade, enquanto o Estado hoje tem 98% de ocupação dos leitos de hospitalares. A nossa crise de oxigênio ainda não passou. Como que esse governo do Estado estuda essa prioridade? Como é que dá prioridade para a publicidade? Mais de 4 milhões de reais para a publicidade de uma empresa, de uma COSAMA, que é para fazer publicidade para lavar a mão, só se for, né? Em 2 anos, o governo de Wilson Lima já gastou 176 milhões e 500 mil reais com publicidade. E no ano passado fez recorde também, recorde de investimento em publicidade, enquanto que estávamos enfrentando a primeira onda da pandemia da Covid-19. Ele não fez o dever de casa, não equipou os hospitais e quando chegou a segunda onda, não pode dizer que foi pego de surpresa, porque nós acabamos de acompanhar a entrevista com o pesquisador, com o cientista do INPA, que alertou, foi o segundo que veio aqui e disse isso.
porque o Orelana também disse, o pesquisador da Fiocruz disse que emitiu 2 alertas em agosto e outro em outubro, dizendo da segunda onda, e ele não equipou os hospitais, ele não se preparou, ele não preparou a saúde pública do estado do Amazonas. O interior do estado segue sem nenhum leito de hospital, de UTI, aliás. Não existe um leito de UTI no interior do estado do Amazonas, e a pessoa investe agora mais de 400 milhões de reais em publicidade. Não é preciso ser um gênio para saber que alguma coisa está muito errada neste governo do estado. 6h56, boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Procurador-Geral de Justiça do Amazonas segue sem responder se vai autorizar ou não a investigação contra o governador do Amazonas por conta da crise do oxigênio. E já são mais de 20 dias desde que o pedido foi feito pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, que apura se houve improbidade administrativa com suspeita de omissão e dano ao patrimônio público por parte do governador Wilson Lima e do secretário de Saúde, Marcelo Campelo. Vamos conferir mais detalhes sobre essa história agora na reportagem de Júlia Gomes. Já são 22 dias que o pedido para investigar o governador do Amazonas sobre a atuação na crise do oxigênio segue sem resposta do Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Segundo o site CNN Brasil, a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público do Ministério Público do Amazonas pediu autorização para investigar o governador Wilson Lima e o secretário de Saúde Marcelo Campelo por suspeita de erros de ambos na crise do abastecimento de oxigênio no estado e também sobre a alta demanda por leitos hospitalares de pacientes com a Covid-19. O pedido da promotoria para investigar o Wilson Lima e o secretário de Saúde teria sido encaminhado ao chefe do MP no dia 18 de janeiro. Nesta terça-feira, a reportagem do 18 Horas entrou em contato com a assessoria do Ministério Público do Amazonas, que disse em nota o seguinte: o procedimento administrativo iniciado pela Promotoria de Defesa do Patrimônio Público para acompanhar os gastos do Poder Público Estadual com oxigênio de uso medicinal, em suas primeiras apurações, constatou que o caso envolve as figuras do governador e de secretários de Estado, como o da Secretaria de Saúde. Mas, como somente o Procurador-Geral de Justiça tem a competência de apurar casos que envolvam o governador e secretários de Estado, o titular da Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, o promotor de Justiça Edgar de Maia, requisitou do Procurador-Geral a delegação para prosseguir com a apuração e está esperando o deferimento. De acordo com a reportagem do site CNN, os nomes do governador e do secretário de Saúde apareceram logo nos primeiros levantamentos feitos do procedimento investigatório, que apura se houve improbidade administrativa com suspeita de omissão e dano ao erário público. Como o governador e o secretário de Saúde têm foro privilegiado, a investigação depende de autorização do Procurador-Geral de Justiça do Estado para continuar. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, só para corrigir, né? Foram mais de 4 milhões de reais investidos com publicidade, que vão ser investidos com publicidade da Cosama. Ok, 6h59. 18 horas. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E o estado do Amazonas ainda não divulgou a parcial da Covid-19 aqui no Amazonas. E no Brasil, segundo números do Ministério da Saúde, o país tem hoje 9.524.640 registros positivos para a Covid-19, com 231.534 mortes. O país também soma 8.478.818 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora são 7 horas em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. A mentira tem pernas curtas. É um ditado popular, mas é verdadeiro. Hoje, a ciência pegou a mentira dos governos. A culpa da segunda onda da pandemia no Amazonas não é da nova cepa do coronavírus.
é da negligência dos governantes que não tomaram as medidas corretas para evitar a propagação da doença. Quem disse isso foi o cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Lucas Ferrante. Na Assembleia Legislativa, ele provou que a variante amazônica do vírus surgiu em novembro de 2020, já com a segunda onda instalada no estado. Ferrante e seus companheiros de pesquisa já haviam previsto e alertado para uma segunda onda mortífera. E agora chamam a atenção para uma terceira onda ainda pior se nada for feito. E o que precisa ser feito, segundo eles? Mais restrição de circulação de pessoas com o devido apoio econômico a quem precisa e aumentar a velocidade da vacinação, que ainda é muito lenta em Manaus e também no interior, e vacinar todas as pessoas e não apenas os trabalhadores da saúde e outros prioritários. O recado da ciência está dado. Agora, a responsabilidade é de quem pode decidir. 18 horas. 7 horas 2 minutos em Manaus. Karime Leão, boa noite. Um beijo, boa noite. Boa noite para você em 100,7. Amanhã, quarta-feira, a partir das 6 da tarde, estaremos de volta com você aqui no melhor mix do Brasil para mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.